Olá, tudo bem? Meu nome é Patrícia Travassos, eu sou jornalista, fundadora da Prosapress, e com muito prazer a gente inaugura aqui essa série de entrevistas no estúdio Febraban Tech, nesse que é o maior evento de inovação e tecnologia do setor financeiro. Para começar, a gente vai falar sobre um tema que tem avançado demais nos últimos anos, inovação na nuvem. A ideia é entender como é que a nuvem está impulsionando a inovação para além do suporte técnico, transformando as estratégias de negócio e acelerando a transformação digital. Para explicar para a gente as novidades dessa área, nós convidamos a Tatiana Orofino, que é líder para desenvolvimento de negócios do setor financeiro na Amazon Web Services, a AWS para a América Latina, e o Rafael Dias Sabino, que é superintendente nacional de arquitetura de TI da Caixa Econômica Federal. Muito obrigada pela visita aqui ao nosso estúdio, obrigada pelo tempo de vocês. Obrigado. Boa tarde. Bom, antes da gente começar o nosso papo, eu queria ainda detalhar um pouquinho mais da experiência dos dois. A Tatiana é engenheira de computação, formada pela Unicamp, tem cerca de 20 anos de experiência no fornecimento de soluções de TI. Ela lidera a estratégia e a execução das iniciativas de um time multidisciplinar na AWS e também lidera o grupo de afinidades do Women at Amazon no Brasil. Já o Rafael trabalha na Caixa Econômica desde 2002 e há 17 anos atua na área tecnológica da empresa. Nascido em Osasco, é formado em Engenharia da Computação pela Escola de Engenharia Mauá, aqui de São Paulo, tem pós-graduação em Engenharia de Software pela Universidade Gama Filho. Mais uma vez agradeço a presença de vocês e já queria começar pensando em como... Bom, é uma transformação muito rápida, né? Desde a chegada da nuvem, em que a gente imaginava a nuvem apenas como um lugar para armazenamento de conteúdo, de muita informação e de dados, mas hoje ela já avançou para nuvem de desenvolvimento de soluções de negócio, né? Então, eu queria começar com você, Rafael, para me falar e me dar alguns exemplos práticos sobre essa transformação que vem acontecendo. Tá ótimo. Bom, prazer novamente, Patrícia e Tatiana. A gente percebe assim que as áreas de negócio elas já entenderam hoje que a nuvem é um catalisador de soluções para elas. O que há 5 anos atrás você sempre observava que as áreas sempre queriam desenvolver internamente, fazer tudo internamente, hoje a primeira solução que eles já discutem é: será que isso aqui já está na nuvem? Eu já posso utilizar como um produto? Então esse é um exemplo de como a evolução da nuvem trouxe, né, não só as capacidades de tecnologia, de infraestrutura, mas atendendo capacidades de negócio. Quando a gente olha assim a jornada que a Caixa foi executando, por exemplo, nós tivemos várias soluções que nesse período acabaram sendo incubadas, já pensadas como nuvem. Open Finance foi o exemplo. Eu acho que todos os bancos, quando falam de Open Finance, eles já falam de uma arquitetura em nuvem. Porque pegou um momento ali pós-pandemia que todo mundo já estava usando e recorrentemente usando nuvem e tinha capacidades novas que até então a gente não tinha nos nossos ambientes de data center on-premise. Então o Open Finance é um caso. A gente começou a explorar soluções de plataforma como serviço, né, que aceleram o provimento de infraestrutura, simplificam a gestão do ambiente, né, e outra coisa que agregou muito valor, velocidade de entrega. Então, a Caixa, por exemplo, se viu aí no desafio de atender o DPVAT, por exemplo, né, no momento ali de transição, e rapidamente com os aceleradores de nuvem a gente conseguiu fazer essa entrega, né, para a população. Então, acho que o ponto principal é esse: a gente consegue agregar a proximidade com o negócio, ou seja, atender as capacidades de negócio, dar novas capacidades para os times de tecnologia, e isso faz com que as entregas sejam mais rápidas e aí o valor vai aparecendo. Ainda que você tenha o custo, né, e essa é uma coisa muito legal da nuvem, você enxergar o custo ali real do que está sendo feito, mas isso leva a uma educação melhor do que é fazer tecnologia, aprender a usar melhor cada recurso tecnológico que a gente tem na mão ali. Isso que você está dizendo é possível por conta da integração de produtos e serviços? Ficou mais fácil a gente fazer a integração de sistemas e aí oferecer novos produtos no mercado, é isso? Eu diria que a nuvem democratiza o acesso a serviços de computação de uma maneira geral. Então, trazendo exemplos, né, de como a gente viu a nuvem crescer e a gente vê essa evolução no setor financeiro, aqui no Brasil principalmente. Diria que o Brasil tem sido protagonista de uma série de inovações que a gente tem visto ao redor do mundo em setor financeiro. Mas sim, eu acho que a gente tem acesso
democrático a tecnologia de ponta com o uso de computação de nuvem, porque, na verdade, é um modelo sob demanda. Né? Então, quando a gente lá atrás começou com o Amazon Web Services, a gente começou muito dando ferramenta para startups, fintechs, bancos digitais, mas em um dado momento isso deixou de ser exclusivo acesso a quem estava ali querendo começar pequeno um negócio, né? E sim, na verdade, como uma ferramenta para potencializar, aproximar negócios de tecnologia. Então, grandes empresas, grandes instituições financeiras também passaram por esse processo. A gente vê a Caixa aqui, mas é claro, né, com uma grande capacidade de inovação, então experimentar tecnologias de maneira mais fácil, com uma barreira menor de entrada, mas também a capacidade de você modernizar todo o seu legado técnico. E essa é um dos grandes alavancadores, na verdade, de inovação de em grandes instituições. Empresas, né? Porque na prática a gente está fazendo com que ajudando as instituições financeiras a terem mais agilidade em lançamento de produtos de forma segura, mas com tecnologia de ponta e dando ferramental para os times experimentarem. Então, eu acho que é um pouco do que a gente tem visto. Grandes instituições aqui no Brasil, como o Itaú, que começou uma jornada e anunciou, né, que vai estar 100% com a nuvem AWS até 2028, é um dos casos que a gente vê aqui como grande alavancador aí. E aí eu acho que negócios entra com um viés muito forte aqui de qual que é o benefício da nuvem, porque migrar para a nuvem pela nuvem não é exatamente o ponto, né? A migração em si seria uma migração puramente técnica, o benefício disso talvez não seja tão tangível por questão de, eventualmente, eficiência de custos, né? Mas quando a gente aproxima o negócio dessa equação, acho que fica mais fácil da gente entender o benefício. Por exemplo, acho que o Rafael comentou aqui um caso, acho que um outro caso, o Open Finance, né? Mas acho que um outro caso super importante para a gente trazer para a mesa é o Pix, né? A implementação do Pix, quando a gente começou lá atrás, era uma implementação do zero, né? E a gente tinha todo um regulatório para ser cumprido, as instituições tinham uma data para entregar. Existem instituições que entregaram isso do zero na nuvem, então o Itaú entregou isso em 10 meses e aí acho que o ponto principal é a escalabilidade que a nuvem traz e você de fato ser custo efetivo com essa entrega e trazendo, portanto, com tudo isso, uma alta disponibilidade para o cliente, reduzindo ali o quanto o cliente entende de incidentes de alto impacto que o próprio cliente está percebendo na ponta, mas também trazendo a experiência do cliente também altamente funcional. Então, acho que a gente aproxima negócios também quando a gente fala de uma plataforma de tecnologia que habilita ferramentas para as instituições financeiras utilizarem de maneira mais ágil. E é interessante a gente ver nessa jornada que, num primeiro momento, o que a gente pensava em migração para a nuvem, hoje já evoluiu. Então, as empresas já migraram. Isso já passou, né? Claro que as novas empresas já nascem também na nuvem. E agora o momento é de crescimento contínuo, né? Que a nuvem te possibilita isso. Você não tem o limite do seu data center, né? Você pode ir crescendo continuamente e agregando novos serviços com capacidade de informação, de compartilhamento de dados, de serviços, né? É isso mesmo? É isso. E na prática, acho que Cloud First, e a gente comentou um pouco, né? AI First entra um pouco nessa linha de quanto que a gente tem de trazer valor para o negócio dentro da esteira que a gente tem de tecnologia, né? E aí eu acho que a nuvem traz esse benefício aí. E de fato, assim, a gente tem visto uma conversa muito interessante para além da migração, que é de fato como que a gente desacopla serviços para que os sistemas sejam mais autônomos entre si e que a gente consiga ganhar mais agilidade. Por que eu falo de sistemas autônomos? Porque quando a gente desacopla e eles são mais independentes entre si, a gente reduz a potencial falha de um grande bloco e, na verdade, a gente mitiga esse risco em problemas menores e a gente consegue, de fato, trazer mais agilidade para o negócio, né? Então, junto com a migração, vem uma grande jornada de modernização do sistema legado, né, que a gente tem hoje e grandes instituições trazem sistemas legados de anos, né, décadas que a gente tem, mas, de fato, para que a gente tenha capacidade de processar informação de maneira mais ágil e entregar essa informação e esse dado e esse insight para a área de negócio, que no final das contas é quem vai gerar novos produtos, gerar novas interações com o cliente. Legal.
Ô, Rafael, a Caixa está usando bastante IA e muitas vezes em serviços que rodam na nuvem, como os assistentes virtuais, né? Qual é o potencial da IA para reinventar produtos e serviços financeiros? Assim, o que a gente tem visto é que assim, a IA ela vai muito além daquele uso de só ter um chatbot, né? Cada área gosta de ter o seu chatbot para responder suas dúvidas, né? Então, assim, você tem potencial de transformar a relação com o cliente e transformar vários processos internos. Um case que a gente teve recém-executado agora foi: o governo lançou o crédito consignado ao trabalhador, e em 15 dias a gente tinha um IA, um chatbot atendendo dúvidas, respondendo para o cliente. Algo que, se você fosse pensar no modelo tradicional de construção, ia ser muito lento, né? Você não ia conseguir dar essa velocidade, né? Então, assim, e aí, quando você olha para os times que desenvolvem essas aplicações, a IA também entra no processo de construção das aplicações. Então, hoje você tem vários agentes, copilotos, que aceleram em 30%, 40%, 50% a velocidade de entrega do código, com mais qualidade, com mais eficiência da produção do software, né? E também, no nosso caso, né, o presidente da Caixa até citou lá no painel de abertura, casos de IA para resolver questões bilionárias que a gente tem, como o exemplo do FCVS, que é um fundo que a Caixa gere e que a Caixa tinha um deadline até o final de 2026 para tratar esses processos, não ia atingir isso, por mais que alocasse pessoas, e com a IA isso está sendo possível, agora a gente está conseguindo atingir esse objetivo. Então, esse ponto, né, de você adotar as soluções e pensar a IA, é algo que a gente precisa olhar para dentro da empresa, né, e acho que é um desafio para todas as empresas, e falar assim: como é que eu me torno uma empresa? A gente já viu aquela coisa, data-driven, né, data first, agora é AI first. Como é que tudo que eu penso pode ser resolvido com IA? Esse é um desafio, porque quando você senta, né, com as áreas de negócio, e isso, a gente vivencia isso muito na Caixa, sempre tem aquela ideia: não, mas na agência, não. Então, vamos parar de pensar. Na agência, não. Como é que a gente resolve o problema do cliente com IA? Porque o cliente não quer se deslocar mais para um ponto físico. Ele quer ser autoatendido, ele quer ter a experiência de se servir no celular, sentado no sofá. Então, esse é um desafio que a gente tem, de todo problema de negócio que aparecer, a gente sempre colocar IA na frente e entender como aquele problema pode ser resolvido com IA. Estava ouvindo agora a palestra aqui da autora do livro AI First, Humans Always, e ela estava dizendo exatamente isso, o quanto as empresas precisam sim adotar IA, mas elas precisam adotar IA como ferramenta para resolver problemas e propósitos, para os propósitos delas, né? Então ela entender qual é o problema que eu quero resolver primeiro. Ok, segurança é o problema, fraudes é o problema, então eu vou usar o IA como ferramenta para resolver isso. Isso tem já cases no mundo todo de redução muito rápida de problemas como fraudes e problemas na segurança com o uso de IA. Agora, isso nos leva também, essa velocidade toda, essa dúvida em relação à segurança, porque a gente está tratando de dados muito sensíveis, né, Tatiana? Então, conta para mim sobre isso, o que é essencial para a gente garantir a segurança de dados sensíveis e privacidade, por exemplo? Bom, o primeiro ponto é, de fato, a segurança da informação, privacidade dos dados e cumprir regulamentações, né? Então, a gente tem não só lei de privacidade de dados, mas também regulamentações de sigilo bancário aqui no Brasil. Então, uma série de questões que têm que ser consideradas, né? Eu diria que as instituições financeiras passaram por momentos no começo da IA, aqui, de IA generativa especificamente, de experimentação, e a gente se moveu muito rápido para uma adoção em escala. E eu acho que o grande desafio é justamente criar formas e mecanismos de proteção dessas informações, e a gente chama de guardrails, né, guardrails, né, de segurança e de uma série de outras questões, né? Então, estabelecer uma política de governança de IA, né? A gente tem ferramentas dentro da AWS justamente para acompanhar, para apoiar. Então, imagine assim, a gente tem uma ferramenta, a gente tem diversas abordagens de IA dentro da AWS, como a gente tem apoiado os nossos clientes, desde chips que apoiam treinamento de modelos com melhor performance, melhor desempenho, para aquele treinamento específico, inferência de modelos, etc., para um cliente que gosta de colocar a mão na massa, gosta de deter a infraestrutura ali, ter controle de toda a infraestrutura. Mas a gente tem plataformas que habilitam utilização, por exemplo, de diversos modelos de linguagem, né? Então a gente vê uma explosão de modelos de linguagem disponíveis no mercado,
e como que a gente garante que os usuários estão utilizando os modelos de linguagem da forma segura. Através da plataforma da AWS a gente consegue estabelecer a governança de acessos, quem tem acesso àquela informação, quais são as informações do meu ambiente interno, então eu como instituição financeira, quais são as informações que quem deve ter acesso, então garantir que os controles de acesso são feitos da forma devida, para que o modelo de linguagem esteja integrado aos meus dados, que são, na verdade, o meu grande diferencial, né? Mas que isso seja feito de forma segura. Então, essa governança é extremamente necessária. E, além disso, o monitoramento do ambiente. Então, entender dentro ali do perímetro que eu tenho de infraestrutura, como que eu monitoro e ajo e atuo em cima de, eventualmente, algum incidente ou alguma porta aberta, eventualmente alguma informação que esteja disponível de forma indevida, né? Então, acho que a gente tem atuado bastante de estabelecer essa governança, de ajudar os nossos clientes que usam a nuvem AWS a estabelecer uma governança de dados e de uso de IA. Então, acho que são as duas coisas que vêm acopladas, né? A estratégia de dados que habilita que os dados sejam disponibilizados para diversas áreas da organização de forma segura e com os acessos devidos, mas também que a gente utilize modelos de linguagem que estão acessíveis somente pela minha organização e isso não vai ser usado para treinar modelos externos, a minha informação não vai ser externalizada, né? Então, um pouco do que a gente tem visto e é a jornada que a gente está vendo agora de fato, ganhar escala com experimentações que estão indo para produção e gerando benefício para o negócio na ponta final. É tudo muito novo, né? E o que eu fico pensando, e tudo muito rápido, e o que eu fico pensando são as pessoas que estão aí desenvolvendo novos produtos junto com o IA, aprendendo a usar IA, porque essa tecnologia também é muito nova. Que competências? Eu queria falar dessa transformação cultural mesmo, que tem que haver nessa força de trabalho, né? Nas pessoas, nos colaboradores. Como é que vocês têm feito isso na Caixa? Quais são as habilidades que vocês têm ou que você acha necessário nesse momento para as pessoas que estão à frente desse desenvolvimento realmente, desse momento em que a gente está nessa transição muito rapidamente? Assim, tanto a nuvem, né, quanto a IA traz uma necessidade de reskilling do profissional, ou seja, tudo que ele tinha de formação, de bagagem, ele está aprendendo coisas novas e está tendo que mudar toda a forma dele de trabalhar. Hoje em dia, produz mais não quem escreve código mais rápido, mas quem sabe perguntar melhor para o prompt o que ele quer, o que ele vai produzir. Criticar o que vem, né? Criticar também o que vem, lógico. E aí ele precisa ter um conhecimento muito embasado, muito sólido, para poder entender o que foi produzido e criticar e ajustar. Então, a IA não tira conhecimento do profissional. Ela, na verdade, exige que ele se capacite e melhore mais, porque ele vai ter um agente que vai produzir para ele um código tão bom ou melhor do que ele produziria. E que ele precisa ser crítico o suficiente, ter skills suficientes para criticar aquilo ali, que isso eu acho muito louco, porque antigamente, sei lá, ele levava um dia inteiro para criar um código. Exato. Hoje ele pode pedir um código que vai ser criado em 5 minutos, e aí ele precisa criticar e ser capaz de já pedir uma nova versão, né? E ir melhorando aquelas versões. Isso, né? E aí, assim, a gente tem feito o quê? Um trabalho muito pesado, né, com os parceiros, com as Big Techs, né? Então, AWS, Google, Microsoft, IBM, eles têm entrado em parceria conosco para poder apoiar esses programas de capacitação dos empregados. Então, certificações, treinamentos em nuvem, treinamentos de IA, tudo isso faz parte do movimento que a gente faz, né? O presidente citou o movimento da TEIA, mas além da TEIA tem outros movimentos de capacitação. Fala da TEIA para quem não ouviu, eu achei interessante. A TEIA é um movimento de transformação digital da Caixa, que foi criado aí no final de 23, né? Que é transformação, engajamento, inteligência, inovação e aprendizado, aprendizado, né? Isso, inovação e aprendizado, tá? E ele é um movimento que visa levar as áreas de negócio e TI a atuarem como times juntos, produzindo valor, mudando a visão de produto para a visão de cliente, ou seja, transformando a forma como as equipes, os times da Caixa se relacionam para poder entregar valor para o cliente. Então a gente tem feito esse movimento, então a gente trouxe desde negócios super bem estabelecidos na empresa, como habitação, para dentro da TEIA, como negócios novos, ou seja, carteiras digitais, modernização do nosso app, ou seja, tudo aquilo que traga valor, que leve valor para o cliente, a gente trouxe para dentro da TEIA, e a nuvem é um grande acelerador dentro desse ambiente. Por quê?
graças às capacidades de nuvem, a gente consegue entregar valor para as equipes da TEIA para poderem entregar mais rápido, colocar valor mais rápido na mão do cliente. Então esse é um movimento de transformação digital que a gente tem feito, que tem crescido, tem mudado vários negócios da empresa e assim, como foi dito, né, é natural, a gente precisa ter um movimento desse. A gente está falando de uma empresa de mais de 160 anos de existência, né, que nasceu com o cunho social, era sempre o mote dela, nascer, atender os mais necessitados, e você leva a tecnologia para eles, você ajuda a inclusão digital, você faz a inclusão digital, faz transformação social na vida das pessoas. Eu queria voltar a falar do reskilling dos profissionais, porque acho interessante, a AWS é uma empresa, a maior provedora de nuvem do mundo, provavelmente, né? E eu queria entender qual é esse perfil de profissional, que habilidades, que capacidades ele precisa ter para trabalhar nesse ambiente? Bom, eu diria que especializações continuam sendo necessárias, e aí acho que o Rafael falou bastante da parte de tecnologia, que eu acho que vai ter uma grande transformação aqui na própria experiência do desenvolvedor, cada vez mais usando ferramentas para potencializar o seu próprio trabalho, né? Então acelerar o trabalho, mas também fazê-lo com mais qualidade, né? Independente da plataforma. O desenvolvedor Isso. mainframe tem capacidade para usar isso também. E nesse ponto, já que você falou de mainframe, a gente até mesmo fazer até um entendimento do que já está, né? Então eu falei de modernização de código lá atrás, mas é justamente um pouco disso, né? A gente tem códigos legados nas instituições financeiras que têm décadas de idade. Quem fez esse código talvez não esteja mais ali, inclusive, para mantê-lo. Então o grande desafio é entender, inclusive, esse código. Traduzir, né? E as ferramentas de IA generativa já têm apoiado em fazer esse entendimento. O código de COBOL, por exemplo, de fazer o entendimento e escrever de volta uma especificação, para que a gente consiga, de fato, entender o que foi feito para fazer uma modernização. Então, eu acho que tem um grande potencial da área de tecnologia, mas eu queria trazer uma parte de reskilling, né? Eu acho que vai fazer uma transformação de uma maneira geral, né? E a gente ainda está ali arranhando a superfície do quanto a IA generativa vai, de fato, transformar a maneira como nós fazemos tudo, né? Então, se a gente pensar na própria maneira como as instituições financeiras interagem com seus clientes, isso potencialmente mude daqui para frente, né? Com a IA generativa sendo cada vez mais a ferramenta que o usuário reconhece como a primeira ferramenta a buscar, né? Quando a gente pensa em área de negócio, por exemplo, eu entendo que a especialização no negócio em si acaba sendo um grande diferencial para o profissional. Vou trazer um exemplo para você. A gente tem uma implementação com o Inter que fez toda uma criação de um modelo fundacional as a service, digamos assim, para aprimorar processos de investigação de potenciais casos de lavagem de dinheiro. E é um processo que até então é extremamente manual. Depende de um profissional fazendo toda uma análise de investigação profunda, né? E que exige um conhecimento muito específico, né? Agora, tem uma série de questões manuais que a IA generativa consegue acelerar e consegue trazer para este profissional. E até mesmo, por exemplo, reduzir falsos positivos, porque é um processo que traz muita fricção para o cliente final. Então, quando a gente pensa na especialização desse profissional, ela está muito mais voltada para o negócio, não tanto para o processo manual que ele está realizando ali hoje em dia, mas para que aquele conhecimento que ele tenha seja de fato utilizado para fazer melhor o seu trabalho com uma ferramenta de IA generativa. Então, acho que a gente traz benefícios, além da produtividade, de trazer muito mais qualidade e, por consequência, nesse caso, né, a redução exponencial aqui. Imagina o Inter, né, voltando para trás, o caso do Inter, né, foi um banco digital que cresceu exponencialmente na pandemia, né? Então, os casos de investigação de lavagem de dinheiro também cresceram exponencialmente. Então, era uma equipe que tinha um trabalho manual muito grande para uma especialização muito específica. Então, acho que quando a gente fala de reskilling, eu acho que o principal é a capacidade de se adaptar a novas mudanças, porque as mudanças vão continuar acontecendo, talvez num ritmo ainda mais frenético do que a gente tem hoje com a IA generativa. Então, novos lançamentos, novas soluções, e a gente vai ver essa experiência de cada profissional mudar drasticamente. E aí essa capacidade de adaptação, eu acho que é uma das principais habilidades que eu vejo como necessária. E eu diria que o outro ponto, e a gente tem bastante disso na própria AWS, no nosso CTO já falou bastante sobre isso, né?
a gente precisa ter propósito, né? Então, para que a gente está usando IA generativa? Para facilitar a vida das pessoas, para facilitar a experiência do meu cliente. Então, qual que é o propósito de implementar uma solução de IA generativa? É um pouco do que a gente está vendo também como grande discussão de benefício tangível, né? E eu acho que aí entra também o reskilling, né? Porque aí não é a tecnologia pela tecnologia, é qual que é o propósito que eu estou querendo resolver e que eu trago para mim como propósito, como profissional também. Talvez se a gente for pensar em etapas, né, nessa evolução que a gente viveu, então teve a etapa desde da nuvem, da quantidade de dados que era possível a gente armazenar e a gente ter acesso. Primeiro a cultura de data-driven, né? Então a gente olhar para os dados e entender que novos negócios podiam sair dali, o que aqueles dados queriam dizer para o seu negócio. Agora a gente tem a velocidade, já tem essa culturalmente, esse olhar para os dados com alguma... Como fonte para a criação de algum novo produto, como fonte para o desenvolvimento do negócio. Mas agora a gente tem a velocidade. A questão é saber lidar com essa velocidade agora para fazer o que depois, né? E aí eu vou para o futuro. Queria saber de vocês, depois de tudo isso que a gente já falou aqui, para onde a gente está indo? Eu acho assim que no futuro a gente vai acabar fundindo as duas estratégias que andaram meio em paralelo agora, que era estratégias de qual nuvem eu vou escolher, quais nuvens, quais parceiros eu quero e quais modelos de IA eu estou querendo explorar, quais modelos de IA eu estou querendo adotar. Acho que o futuro é a fusão dessas duas estratégias. Então eu vou ter modelos de multinuvem com múltiplos modelos de IA. Porque hoje a gente percebe que as empresas, né, principalmente as Big Techs, elas estão numa competição que cada 3 meses sai um modelo novo de IA. Então assim... Ou menos. Então, se você fica preso com um, você não tem hoje garantia de que aquele vai ser o melhor daqui a 2, 3 meses. Então, você ter essa adaptabilidade, né? E isso é importante, né? Instituições como a Caixa, né? Os grandes bancos, eles não têm a velocidade que um Inter, um C6 tem para mudar a estratégia muito rápido. Então, você tem que ter todas as armas à mão, se preparar para... A hora que você vê que saiu um case de negócio que tem mais aderência com aquele modelo, com aquele tipo de carga de nuvem, é ali que eu vou. E eu tenho que ter isso na mão. Então, estratégias como você ter contratações de multinuvem, né, os brokers, e ter iniciativas de ter uma plataforma de modelos, né, para você poder explorar capacidades diferentes de cada modelo de IA, são importantes nesse momento, que vão ser diferenciais. Porque você vai fundir o que tem de melhor nos dois mundos. Você vai fundir a exploração que os modelos de IA, a velocidade que eles estão trazendo, para você atender negócio, para você poder criar coisas novas, acelerar o processo de desenvolvimento, e você vai ter uma fusão dos mundos de nuvem, porque hoje as nuvens, por mais que você tenha quase de tudo em todas, elas têm nichos que elas atendem melhor. Então você tem a AWS que atende alguns tipos de carga que se destacam, Google que se destaca em outros, Microsoft se destaca em outros. Então ter esse contexto todo à mão vai ser um diferencial, e quem tiver isso à mão e souber, e principalmente, né, com reskilling, com capacitação dos times, souber usar isso, pensando o negócio, ou seja, pensando já, nascendo o desejo, né, a construção de negócio, já contemplando esse mundo, e os times capacitados para usar melhor as capacidades, vai acelerar, vai fazer mais rápido, vai entregar mais valor para o cliente na ponta. Você falando assim, até me vem à cabeça o conceito do Open Finance, né? Que é a portabilidade bancária, que você pode ir transitar de um banco para o outro e virar cliente agora de um, outra hora de outro, mas lançar mão de tecnologias que se adequem melhor ao que você precisa fazer. Então, também essa portabilidade de ser capaz de transitar pela melhor tecnologia que te atenda. O que você acha que vem para o futuro, Tatiana? Eu diria que muita coisa vai mudar daqui para frente ainda. A gente está vendo uma aceleração de mudanças e é muito interessante de ver esse movimento, né? Eu diria o seguinte, a AWS busca democratizar o uso da IA da mesma forma que a gente democratizou o uso da nuvem, né? E aí, nesse ponto, né, eu acho que é importantíssimo que todas as instituições financeiras tenham, sim, uma estratégia de entender qual é o melhor modelo para cada caso de negócio que a gente está tentando resolver, né? E, de fato, nem todo modelo vai servir para todos os casos, né?
E esse é o ponto, né? Então, ter uma plataforma e ter uma estrutura, uma governança que te permita experimentar, fazer benchmark, entender o valor, desligar o que não funcionou, ligar a outro caso, experimentar. Essa capacidade é a estratégia da AWS, é de disponibilizar numa única plataforma diferentes modelos de linguagem para que as instituições financeiras tenham disponíveis dentro do seu arcabouço de governança diversos modelos para utilizar. Em termos de futuro, eu acredito que a gente vai ter grandes mudanças na interação com os nossos clientes como instituições financeiras, né? Então, a gente já vem acompanhando todo o movimento de algumas instituições financeiras, explorando qual a melhor forma de interagir com aquele cliente, usando IA generativa, para além de chatbot, né? Mas, eventualmente, até mesmo com a gente conversando com a gente, né? Outros canais de atendimento que não são os canais tradicionais dos bancos, das instituições financeiras, a gente também começa a ver um movimento muito interessante, né? Então, de que, eventualmente, não vai ser o meu canal que vai interagir com o meu cliente, seja por conta do Open Finance ou por conta de novas maneiras de interagir, que esse cliente vai buscar por conta do seu dia a dia, da facilidade, da interação com outras ferramentas, que eu acho que vai aumentar cada vez mais aí. Então, eu diria que é um dos principais futuros da tecnologia e desafios para a gente pensar o que tanto muda com esse cenário, né? Quando a gente fala de a gente conversando com a gente, não estamos necessariamente mais conversando com o nosso cliente final de maneira direta, né? Então, o que muda aqui? Eu acho que aí a gente tem uma conversa aí para mais um podcast. Pois é, e a gente ouvindo ali a conversa dos presidentes de bancos, né, que abriu aqui o FebraBanTech 2025, a gente ouviu muito falar sobre hiperpersonalização, um banco para cada cliente, mas a gente vai falar aqui, inclusive no podcast, sobre operações autônomas, quer dizer, não precisa de mais ninguém autorizando operações financeiras, isso parece coisa de um futuro muito longínquo, e não é para depois de amanhã, né? Ou antes disso. Então, a gente vê a velocidade é muito grande, né, do que vem acontecendo nesse mercado que é muito sensível, nesse setor que é muito importante, que gira, que faz girar Sim. a sociedade, que faz mover comportamentos, porque o comportamento vai mudando, mas começa no bolso, né? Exatamente. Gente, a gente já está chegando no final. Queria saber se vocês têm algum recado final para deixar aqui para as pessoas, para quem está ouvindo. Agradecer aqui quem acompanhou aqui em torno do nosso estúdio esse bate-papo. Rafael. Queria agradecer o convite, né? Obrigado aí pelo convite. Obrigado, Tatiana. Obrigado, Patrícia. Muito obrigado. Sempre, pra gente é muito bom, assim, compartilhar essas experiências, né? Compartilhar esses cases, porque eles vão fazendo parte da nossa história de transformação. Então, a gente poder trazer um pouquinho, né? Quando a gente fala muito de caixa, né? Os mais velhos têm aquela lembrança da caixa, da poupança e tal. E, assim, mostrar que é um banco que está se transformando diariamente e levando, né, capacidade, levando tecnologia para a ponta para fazer a sua missão. Seja a missão como banco, seja a missão como braço do governo para levar política pública, né? Então, assim, é um prazer, assim, obrigado novamente pelo convite. Eu acho incrível um evento como esse, porque se a gente lembrar que até talvez, uma década ou talvez 2 décadas atrás, a gente tinha que ir ao banco para pagar uma conta, e um evento como esse, em que a tecnologia e o sistema financeiro estão juntos, convergindo, né, para o mesmo lugar, para o mesmo propósito, muito interessante ver esses avanços acontecendo na prática, né? Tatiana. Eu acho que, primeiro, obrigada, Rafael e Patrícia, pelo papo. Foi super rápido, passou voando. Mas eu acho que uma mensagem principal aqui a gente tem, de fato, ajudado o setor financeiro no Brasil. E eu acho que o setor financeiro no Brasil tem trazido inovações que estão sendo vistas ao redor do mundo, né? E é um prazer enorme fazer parte dessa jornada com os nossos clientes. Pensando em tudo que vem pela frente, a gente fica aqui super, assim, animado com o que está por vir, mas pensando justamente em como que a evolução da tecnologia de nuvem vai seguir, e o nosso compromisso, a AWS, é continuar apoiando, inclusive localmente com especialistas. Meu time é um time de especialistas aqui na AWS, na América Latina, com pessoas aqui, para entender o mercado e endereçar as necessidades dos nossos clientes
com a tecnologia da nuvem AWS, seja com IA generativa, com a nuvem, para conseguir maior agilidade, escalabilidade, segurança dos nossos clientes, com todo esse compromisso que nós temos com o setor financeiro aqui no Brasil. E vocês que estão no mundo inteiro têm essa percepção, né? O Brasil, sim, é olhado como... está numa vitrine, né? Quando se fala em tecnologia, em muitos aspectos. E no setor financeiro é um deles, né? Com certeza, com certeza. Bom, a gente talvez não tenha falado o suficiente para o mundo, né? Mas desde a SPB, né? Quando a gente implementou o SPB lá atrás, e a gente faz essa comparação com outras regiões, e a gente vê o quanto nós estamos alguns passos à frente em uma série de questões que ainda estão sendo superadas em outros países, né? Então, eu acho muito interessante tudo que a gente tem visto. Eu falei de PIX, o Rafa falou de Open Finance, e eu acho que essa é uma realidade que em outras regiões do mundo a gente não vê, por uma série de outras questões também, né? Questões de comportamento de mercado, mas, de fato, o que a gente está trazendo aqui de democratização a serviços financeiros, a busca por maior educação financeira, que é a agenda do Banco Central, né? E com ferramentas para fazer isso, então com ferramenta de pagamento em tempo real, que é o PIX, com dados dos clientes para portabilidade, ou para que a gente possa entender melhor, a instituição possa entender melhor quem é aquele cliente, que eu posso oferecer para ele, né? Então, acesso aos dados do Open Finance é crítico para isso, né? Senão a gente acaba tendo só uma fotografia do cliente. A gente não entende a vida daquele cliente de uma maneira mais completa. Então, eu acho que nesse sentido, e aí indo para a tokenização, toda a parte de DREX, a gente está a passos à frente de uma série de outros países aí. Eu acho que a gente consegue, ao longo do tempo, colher benefícios. Eu acho que esse evento é um dos carros-chefes de mostrar o quanto o Brasil tem, de fato, inovado e está à frente de outros países, na minha opinião, pessoal. Isso que você falou, só para materializar um pouco isso, né? Pensar que na pandemia a gente atendeu mais de 60 milhões de pessoas por meio de um aplicativo, abrindo contas digitais para essas pessoas sem precisarem ir para a agência, entregando o benefício na mão delas para que elas pudessem usar, hospedando tudo isso em nuvem. Enquanto outros países no mundo ficaram mandando cheque para casa das pessoas para que elas pudessem ter o benefício. Então, isso dá um pouco da visão da diferença que o mercado bancário brasileiro tem quando comparado com vários segmentos do banco. É lógico, do mundo. Você tem lugares onde você tem outras tecnologias tão inovadoras quanto, né? Na China você tem modelos também de pagamento muito interessantes, mas a gente não deixa nada a desejar quando a gente fala de transformação digital. E como a Tatiana falou, o DREX e tokenização de ativos vai ser uma nova fronteira que vai mudar, tem potencial de mudar muito a realidade econômica do país como um todo, né? Eu vou ter um painel à tarde que eu vou participar, já fazendo meu jabá aqui, né? Meu jabá, propaganda. Minha propaganda, onde a gente vai explorar alguns cases que já estão acontecendo, ou seja, coisas que têm potencial já de mudar a vida, inclusive de regiões amazônicas, tudo isso. Então, é muito desafiador e muito instigante o que está vindo aí, o que vai acontecer. É interessante, né? Porque o país, com essa quantidade de população, com esse tamanho geográfico que a gente tem, os desafios são enormes, mas as soluções também, as oportunidades de solucionar esses problemas também são muito grandes. Agradeço de novo Rafael Dias Sabino, Superintendente Nacional de Arquitetura de TI da Caixa, e Tatiana Orofino, líder de desenvolvimento de negócios para o setor financeiro da AWS. Você continua com a gente ainda vai ter mais papos aqui nesse estúdio Febraban Tech, na Febraban 2025, o maior evento do setor financeiro de inovação e tecnologia. Fica com a gente.